Digamos que você possui uma empresa focada majoritariamente em vendas e percebeu que, do mês passado para o atual, as vendas diminuíram drasticamente. Como você poderia fazer para que sua empresa volte a vender como antes? Ou talvez vender mais do que nunca vendeu? Boa noite, turma. Nesse vídeo, irei retratar o fascinante mundo do BI, ou Business Intelligence, uma ferramenta poderosa para tomar decisões empresariais informadas. Você já deve ter ouvido falar de BI ou talvez Power BI. Adiantando, são duas coisas bem diferentes. Power BI é a ferramenta onde se aplicará o processo de BI, onde será construídos os gráficos a partir dos dados e das informações coletadas no processo. Mas o que é esse tal Business Intelligence, afinal? Bom, Business Intelligence, ou em português, Inteligência dos Negócios, é um conceito que visa coletar, analisar e transformar dados em informações acionáveis que podem ser usadas para tomar decisões estratégicas. Tá, mas para que serve isso? Você deve estar se perguntando. Ou talvez não. O BI fornece informações valiosas que ajudam os tomadores de decisão a compreender melhor o desempenho atual dos negócios e a identificar oportunidades e ameaças, permitindo que eles tomem decisões mais acertadas e baseadas em dados. Com isso, a empresa poderá contornar um certo risco que foi previsto analisando os dados obtidos, ajudando a proteger a empresa contra perdas financeiras e reputacionais. Um exemplo disso. Sabe quando você encontra muitos jogos parecidos fazendo sucesso? Então, isso é porque aquele determinado estilo de jogo está em alta, e através de análises feitas utilizando as ferramentas de BI, é que os estúdios chegam nessa conclusão. Isso porque as ferramentas de BI podem analisar grandes volumes de dados para identificar tendências, padrões e insights ocultos. Isso é bastante valioso para prever tendências de mercado e comportamento dos clientes. Sabe quando você compra algo em uma loja, seja online ou física, e tem sempre algo como deixe seu feedback ou avalie sua experiência conosco? Então, é com o BI que as empresas coletam e analisam esses dados relacionados à experiência do cliente para auxiliar em áreas que necessitam de melhoria e a personalizar o atendimento ao cliente. Bom, agora veremos o processo que envolve o BI, que é dividido em 5 etapas, sendo elas o ETL, modelagem de dados, análises e cálculos, criação de dashboards e, por fim, compartilhamento dos relatórios online. A primeira etapa, o ETL, que significa extrair, transformar e carregar, os dados são coletados de várias fontes, que podem incluir bancos de dados, planilhas, feeds de dados externos, entre outros. A extração envolve a obtenção dos dados brutos dessas fontes e transferência para um local de armazenamento temporário. Após a extração dos dados, eles normalmente passam por um processo de transformação. Isso inclui várias operações, como limpeza de dados, filtragem, normalização, agregação e conversão de formatos. O objetivo é preparar os dados para o próximo passo, a análise e armazenamento de maneira consistente e significativa. A etapa final do processo ETL envolve a transferência dos dados transformados e preparados para um repositório de dados final, como um Data Warehouse, Data Lake ou um banco de dados de BI. Os dados são organizados e estruturados de forma que possam ser facilmente acessados e consultados por ferramentas de análise e relatórios. A segunda etapa do processo de BI é a modelagem de dados, que desempenha um papel central no processo de Business Intelligence, pois é responsável por organizar e estruturar os dados de maneira que eles possam ser analisados e utilizados para tomadas de decisões informadas. Basicamente, a modelagem é um processo de integração que utiliza os dados pouco organizados do processo anterior e separa por tabelas, atributos, chaves e estabelecendo seus relacionamentos entre tabelas, para que os dados façam sentido e não sejam somente uma pilha de dados jogados na tela. A modelagem de dados desempenha um papel fundamental para o BI, pois sem ela, não seria possível torná-los acessíveis para os passos seguintes.
Nessa etapa, os dados serão analisados por especialistas que juntos tomarão uma decisão informada visando cumprir um objetivo central definido pela empresa. Com base nos passos anteriores, esses especialistas levarão em conta todo o histórico da empresa e julgarão o que for melhor beneficiar a mesma. Cada vez mais, a presença de uma pessoa profissional de Business Intelligence tem sido essencial para empresas que buscam entender seu passado através de seus dados armazenados, para que possam tomar decisões mais assertivas a partir disso. Dessa forma, torna-se fundamental ter dentro da equipe uma pessoa capaz de extrair os dados e transformá-los, para assim exibir as informações obtidas de forma resumida através de dashboards e relatórios, que, ao contrário do que muitos pensam, não são a mesma coisa. E a partir de agora, iremos analisar as semelhanças e diferenças entre eles. De forma geral, os relatórios são documentos que mostram informações referentes a uma ação de um determinado período. No Power BI, um relatório é uma apresentação visual interativa de dados e informações que permite explorar e analisar conjuntos de dados de maneira dinâmica. Ele é uma parte importante de um projeto Power BI, construído usando diversas visualizações, como gráficos, tabelas, mapas e medidores, para representar os dados de forma visualmente atrativa e compreensível. Além disso, trata-se de uma ferramenta poderosa para comunicar informações de maneira eficaz, permitindo a interação com os dados e possibilitando a tomada de decisões baseadas em dados. O dashboard é um painel que mostra métricas, KPIs e indicadores relevantes para a empresa, com o intuito de monitorar e ajudar na tomada de decisões. Basicamente, ele auxilia na interpretação dos dados de forma objetiva e simples. Agora que esclarecida a importância e suficiência do BI, listarei a seguir algumas das ferramentas mais utilizadas. O Tableau tem uma funcionalidade de mapeamento, sendo capaz de mostrar coordenadas e conectar com arquivos geográficos, como Shapefile, KML e GeoJSON, para formar mapas com cartografia personalizada. A funcionalidade geográfica embutida permite que áreas administrativas como países, estados, províncias, municípios, distritos, códigos postais, códigos de área, aeroportos e regiões sejam mapeados rapidamente. Também é possível agrupar territórios ou utilizar geocodificação personalizada para estender a funcionalidade geográfica do produto. Essa imagem, por exemplo, mostra um lugar que está infectado por uma certa doença. A base demográfica do software do Tableau facilita as ações de saber a região deste lugar mais afetada, a menos afetada e total de pessoas infectadas. O Google Data Studio, atualmente conhecido como Google Looker Studio, é uma ferramenta online para a criação de relatórios e painéis informativos a partir de banco de dados e planilhas introduzido pelo Google em 15 de março de 2016, como parte de um pacote empresarial Google Analytics 360. Com o Looker Studio é possível ver seus dados como relatórios, conectar aos seus dados de diferentes origens, compartilhar e colaborar através de dashboards inteligentes. Atualmente existe o Looker Studio gratuito e o Looker Studio Pro pago. A ferramenta mais conhecida e, por si só, a mais utilizada. O Microsoft Power BI é um serviço de análise de negócios e análise de dados lançado a 24 de julho de 2015. O objetivo do Power BI é fornecer visualizações interativas e recursos de Business Intelligence em uma interface para que os usuários finais criem relatórios e dashboards personalizados, podendo ser utilizados nas seguintes áreas: finanças, engenharia, tecnologia de informação, marketing e saúde. O serviço possui a função de carregar visualizações personalizadas através do App Source, acesso à informação em tempo real e em qualquer aplicativo móvel, uso empresarial, atualização mensal com novas funções e facilidade de uso. O Power BI oferece serviços de inteligência empresarial baseados em nuvem, conhecidos como Power BI Service, juntamente com uma interface baseada em desktop, chamada Power BI Desktop. Contém recursos de armazenamento de dados, incluindo dashboards, data preparation e data discovery interativos. Em março de 2016, a Microsoft lançou um serviço adicional chamado Power BI Embedded na sua plataforma de nuvem Azure. Os principais componentes do ecossistema do Power BI são Power BI Desktop, Power BI Service, dispositivos móveis do Power BI Gateway, Power BI Embedded, Power BI Resort Server, Power BI Visual Marketplace. Nessa imagem, por exemplo, é possível observar um conglomerado de informações, que neste caso hipotético é de uma loja que quer saber o quanto aquele skate que estão vendendo está de fato vendendo, o total líquido dele e o gráfico por mês e ano. Também nos mostra a localização de cada comprador ou possível comprador. As lojas fazem isso para reparar nas vendas de cada mercadoria a fim de saber se vale a pena vender esses itens novamente, como estoque, ou se apenas uma vez não chamou a atenção do público, evitando assim muitas despesas. Outro ponto que vale a pena ser mencionado com respeito ao Power BI são seus recursos avançados, que são 1. Análise de texto.
Com a AI no Power BI, é possível extrair insights de grandes volumes de texto, como posts de redes sociais, comentários de clientes e notícias. Isso permite identificar opiniões, sentimentos e temas relevantes relacionados aos dados. 2. Detecção de anomalias. A IA no Power BI pode detectar automaticamente anomalias nos dados, o que é especialmente útil para identificar comportamentos inusuais em métricas e indicadores. Isso auxilia na detectação precoce de problemas e na tomada de decisões mais informadas. Perguntas e respostas naturais. O recurso de perguntas e respostas no Power BI utiliza a IA para interpretar perguntas redigidas em linguagem natural e fornecer respostas relevantes baseadas nos dados. Isso facilita o acesso rápido à informação específica sem a necessidade de realizar consultas complexas. 4. Modelagem preditiva. Com a IA no Power BI, é possível criar modelos preditivos avançados, que utilizam algoritmos de machine learning para fazer previsões com base em históricos de dados. Isso possibilita antecipar tendências e direcionar estratégias de forma mais precisa. Então é isso. Finalizando o trabalho, nós queríamos agradecer a visualização de todos. E caso tenha alguma dúvida, por favor, hesite em chamar-nos.